Então, neste momento, eu convido você, meu irmão, meu amigo, para me acompanhar por mais alguns poucos minutos, quando nós vamos meditar na Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, os versículos ao 31. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Amém. O texto que nós acabamos de ler é o conhecido texto que fez parte da grande pregação, da grande mensagem do apóstolo Paulo na cidade de Atenas. Atenas, no primeiro século depois de Cristo, era o centro da cultura grega, era uma das cidades mais importantes de toda a Grécia, era o berço renomado de grandes filósofos, como por exemplo Sócrates, Platão, Aristóteles, era o lugar de Epicuro, era o lugar de Zenão, por exemplo, e ali estavam os epicureus, os estoicos. Portanto, era uma cidade muito conhecida pela sua intelectualidade, mas também conhecida pela sua múltipla idolatria. Era um lugar de muita idolatria. Tanto é que o apóstolo Paulo chegou a dizer: passando eu por vossos altares, descobri que vocês são extremamente supersticiosos. Mas no meio de tudo que vi, encontrei também um altar onde está escrito: ao Deus desconhecido. E é exatamente sobre este assunto que nesta noite, neste dia, eu gostaria de levar ao seu coração. E o subtema que eu quero, o tema geral que eu quero colocar nesse texto, que na verdade ele favorece a todos nós, é o seguinte: Deus não está morto. Paulo encontrou os nomes, os cultos e talvez os artifícios cultuais, idolátricos de muitos deuses na cidade de Atenas. Mas o Deus que ele foi anunciado, que é o Deus do céu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus da igreja, é o meu Deus, é o nosso Deus. Ele não está morto. O nosso Deus vive e vive eternamente. O texto que nós lemos agora nos ensina algumas lições bastante convincentes e, posso dizer, extraordinárias. Esse texto diz, em primeiro lugar, que esse nosso Deus, que está vivo e vive eternamente, ele é o Criador e sustentador do universo. Ora, ele não apenas criou,
mas Ele sustenta. E Ele sustenta pela palavra do seu poder. Em segundo lugar, esse texto afirma que o nosso Deus é eterno. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Nunca haverá um tempo em que Ele deixará de existir. Isso quer dizer que Ele é de eternidade a eternidade. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Ele nos lembra, através do profeta Malaquias, eu sou o Senhor e não mudo. Através do profeta Isaías, Deus diz, eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 22. Dentre muitos outros textos que temos nas Escrituras, como por exemplo o Salmo 115, Jeremias capítulo 10, Isaías 44, são textos bíblicos, capítulos inteiros, que nos dão enormes quantidades de informações sobre a existência, a eternidade, o poder e a grandeza deste Deus que está vivo eternamente. Eu posso afirmar a você essa noite, pela convicção que temos na palavra de Deus, pela revelação escrita e pela presença de Deus que sentimos em nossa vida e pelo testemunho daquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Deus não está morto, Ele não está inativo, Ele está vivo, Ele está atuante, Ele está intervindo, Ele está sentado no trono, Ele continua governando, Ele continua reinando, Ele continua com as suas mãos estendidas, Ele continua ouvindo as orações do seu povo. Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele não vai mudar. Não temos nenhum motivo para sair da nossa posição, para deixar de crer, para deixar de confiar. Não, vamos permanecer diante dEle, na expectativa de que as suas mãos continuarão estendidas sobre o seu povo. Mas a terceira lição desse texto, conforme lemos nas palavras do apóstolo Paulo, é que Ele é o Deus que intervém na história dos homens. É claro, Ele interviu na história de Adão, Ele interviu na história de Abraão, Ele fez coisas extraordinárias em muitos personagens do passado, na história bíblica, na história da humanidade. Na verdade, Ele continua agindo, tanto na igreja quanto fora da igreja. Ele continua agindo em Israel, o povo da aliança, Ele continua no universo, em todo o mundo. É por isso que Paulo tem a coragem de se levantar no Areópago e dizer, no meio de tudo que eu vi aí, no meio de vocês, encontrei um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. E é este Deus que os atenienses ainda não conheciam, que Paulo estava ali para anunciar. Ele vive para todo sempre. A quarta lição que esse texto nos dá é que este Deus eterno, todo-poderoso, que vive para sempre, enviou o seu Filho com um plano redentor, com um plano de salvação, com um plano de perdão e de resgate para toda a humanidade. E de fato, Jesus já veio. Ele morreu na cruz, Ele desenvolveu um ministério poderoso, extraordinário. Ele morreu, foi sepultado, mas a Bíblia diz que Ele ressuscitou. A cruz está vazia, o túmulo está vazio e o trono está ocupado, porque Jesus está glorificado à direita de Deus Pai. Portanto, o que Paulo estava dizendo é o que nós cremos, é o que você pode crer na noite deste dia. A quinta lição do texto é que este Deus salva no presente, chamando o homem, chamando o ser humano ao arrependimento. É claro, Deus tem os seus métodos, os seus meios de chamar a atenção do homem. E uma das formas que Ele tem para chamar a atenção do homem é lembrando ao homem que o ser humano caiu, que o ser humano pecou, que o ser humano ficou distante dele. Mas não precisa continuar assim, porque Ele já prometeu que este meio de salvação é o seu amado Filho Jesus.
Por isso é que Jesus se levanta e diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 10, versículo 9, Jesus declara: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará as pastagens. Em João 8,12, Jesus afirma: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário, tem a luz da vida. Em João 5,24, Jesus diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. É exatamente este o plano que Deus deseja que você abrace. Este é o plano que Deus deseja que você creia e viva para a honra e a glória do nome dele. A última lição do texto é que este Senhor, este homem sem igual, este homem perfeito, chamado Jesus, um dia julgará o mundo. Um dia julgará o mundo. E isso está previsto em Mateus capítulo 25, Apocalipse capítulo 20 e vários outros textos bíblicos nos informam sobre julgamentos futuros que Deus trará sobre toda a humanidade. Mas enquanto este julgamento não chega, eu e você, todos nós que aqui estamos, temos uma grande oportunidade de estarmos na presença dele, de vivermos para ele, de vivermos em comunhão com ele, para a glória e o louvor do seu nome. Eu quero aplicar esta mensagem ao teu coração. Do jeito que Paulo chegou em Atenas há muito tempo atrás, aproximadamente 2000 anos ou quase 2000 anos. Ele chegou em Atenas em um momento em que o povo acreditava em ídolos e acreditava em diversas outras coisas, em imagens de esculturas, em alguns outros seres que eles consideravam fazer parte do panteão grego, etc. No entanto, eu quero dizer a você nesta noite, o Deus que você precisa, a força que você precisa, a graça que você precisa, está na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vive, ele não está morto, ele não perdeu o seu lugar para ninguém, ele continua no trono, ele continua o mesmo. Ele não apenas existe, mas ele é o único que pôde afirmar: eu sou. Ele mandou dizer ao povo de Israel, por meio de Moisés: diz ao povo que eu sou que enviou a vós. Ora, ele vive na sua criação, ele vive através da sua palavra, ele vive na história, ele vive na igreja, ele vive em mim e ele vive em você, que acredita nele, que o adora, que o ama, que o serve de todo o coração. Ele vive de eternidade a eternidade. Deus não está morto. Ele opera milagres, ele opera sinais, ele faz maravilhas, ele controla o tempo, ele está no tempo, ele intervém no tempo, ele é antes do tempo, ele será depois do tempo, ele faz coisas extraordinárias dentro do tempo, porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele reina no céu e reina na terra, ele sustenta a vida, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Ainda que você não creia, ele vive. Ainda que você não entenda, ele vive. Ainda que você não concorde, ele vive. Ainda que você não se importe com isso, ainda que você não perceba, mas ele vive. Não ande com ele, vive. Ainda que você não o conheça, não se importe com ele, ele vive eternamente. Ainda que você não o adore, ele vive. Ainda que você não o louve, mas ele vive. Ainda que você não o ame, não o siga, não o obedeça, mas ele vive. E porque ele vive, você também pode viver para ele. Você também pode viver a vida que agrada a ele. É por isso que eu te convido, nessa noite, a refletir sobre essa grande verdade. Não desanime, não perca a sua fé,
por nenhum minuto, por nenhum instante, não volte atrás. Ele vive para sempre e Ele quer ser o teu amigo, o teu companheiro, o teu ajudador, o teu consolador. Ele esteve com Moisés lá no Egito, Ele esteve com Daniel na cova dos leões, Ele esteve com Misael, Ananias e Azarias lá naquela chama ardente, Ele esteve com Jó naquela aflição, Ele esteve com Paulo durante todo o seu ministério, Ele esteve com José naquele presídio, naquele cárcere, Ele o deu vitória. Ele esteve com os apóstolos nos momentos de maiores aflições, nos momentos de dor e angústia. Ele esteve com a sua igreja, Ele esteve e está com o seu povo eternamente. Creia nele de todo o coração. Deus não está morto, Ele vive. A Ele glória